Obrigado. Glória a Deus. Hoje é mais um dia de muita alegria. Nós vamos, ao término aqui da ministração da palavra, nós vamos ter hoje também o batismo de dois irmãos aqui da nossa comunidade. Amém? Estarão fazendo isso publicamente. Eles já receberam o Senhor, eles já têm confessado e hoje eles vão assumir, esse ato, essa confissão de fé publicamente, diante da igreja, dos irmãos e também diante dos céus. Amém? Os céus serão testemunhas da sua decisão, e isso é algo que Jesus nos ensina, Melhor, a palavra nos ensina que isso é um mandamento. A gente pode entender que não é o batismo que salva, o que salva é a nossa confissão, mas porque somos salvos, nós nos batizamos, amém? Quem tem a oportunidade de se batizar, se batiza, mas não é o batismo que salva ninguém, não é verdade? Embora isso é uma confusão no meio da igreja, porque tem gente, meu irmão, se você não batizar, você não vai ser salvo. Então, o que há de ser daquele que estava ao lado, daqueles dois que estavam ao lado de Jesus e que fez a sua confissão? Ele foi salvo sim ou não? Ele foi batizado? Porque não é o batismo que salva. O que salva é a nossa confissão. Porém, o ensinamento e o mandamento de Jesus, porque sois salvos já, você já confessou isso, então se batize, porque é uma identificação. Existem dois atos, eu não ia falar sobre isso, mas que são simples do batismo, mas muito real e prático. Primeiro aspecto que o batismo traz de entendimento é que você se identifica. Diga comigo, identificação. Então, eu me identifico com Jesus e a sua obra. Amém? Aquilo que ele realizou na cruz do Calvário. E o segundo aspecto é a apropriação. Diga apropriação. Então, eu me identifico, reconheço, e porque reconheço, confesso, porque confesso, então eu preciso receber a nova natureza que ele me proporcionou na cruz do Calvário, amém? A sua vida e a sua obra, e agora, então, eu me aproprio do que ele fez, amém? Então, é reconhecimento ou, como é que foi a palavra que eu acabei de usar, gente? Identificação, obrigado, identificação e apropriação, amém? E hoje vão se batizar o nosso irmão Hugo, ali. Dá uma salva de palmas para o Hugo. E o nosso irmão Ricardo ali, ó. Aleluia. Jesus está salvando os homens dessa igreja. Glória a Deus. Cadê as mulheres, pai? Cadê as mulheres? A gente está tirando uma ondinha, Porque sempre quando vai falar assim, cadê os homens? Hoje a gente vai tirar uma onda. É só homem que vai batizar nessa igreja. Mas, assim, é uma alegria grande que a gente tem, porque isso efetivamente fala do crescimento da igreja, amém? Pessoas se achegando à comunidade da fé, se identificando com Cristo e se apropriando do que Ele fez. Glória a Deus. Vamos compartilhar aqui mais um pouco da palavra. O que eu gostaria de compartilhar hoje aqui é sobre o tema a eternidade do propósito. Diga comigo, a eternidade do propósito. É bem interessante porque, mais do que nunca, nós vivemos tempos e que diante de tantos desafios que nós temos, da vida, nós precisamos entender sobre a eternidade do propósito. E para isso eu queria fazer aqui uma reflexão com você. É mais ou menos assim, o esquema, a estrutura. Nascemos, nós crescemos, estudamos, trabalhamos, construímos nossas carreiras ou profissões, casamos ou não, temos filho ou não, lutamos para ter êxito financeiro, possuir bens como casa, carro, etc. Mas, depois disso tudo, que você desenvolve, que você vai crescendo e você vai tomando responsabilidade dos seus atos como homem, como mulher,
esse é o curso normal da vida, ainda que você conquiste, ainda que você tenha êxito no que você faz, e que você conquiste, né, os seus bens, a gente vai deparar com uma realidade, é que nós vamos envelhecendo. E rápido. Aquele ali faz aniversário amanhã, aquele ancião ali de cabeça branca. Hoje, Benjamin está fazendo aniversário, ó. Benjamin está fazendo aniversário hoje. A gente cagueta logo. Depois você dá um abraço no Benjamin. Amanhã papai está fazendo alguns anos. 78 anos. Amém? E a vida é um ciclo, gente. A verdade é que se nada ocorrer fora, é que uns estão morrendo e outros estão nascendo. Sim ou não? Você lembra dos seus dias de criança? Está ali a Malu. Ó. Malu está quantos anos, Malu? 5? 6 anos. Malu fala para dentro assim, né? Ficando velho, hein, Malu? 6 anos. Quem lembra dos seus 6 anos? Faz tempo. Renato, essa cabeça branca aí está falando alguma coisa, Renato. É um ciclo, gente. Mas a verdade, o fato é que nascemos, crescemos, blá, 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 e depois nós morremos. Alguns cedo, outros não. Será que, de fato, a vida se resume, irmãos, a só isso? Porque nós, como jovens, você é um cara de pau, importa o que eu penso, não é o que você vê, é o que eu penso. Nós, como jovens, nós temos o ímpeto, a força. O Jorge ali, ó. O Jorge falou assim, rapaz, que ideia que eu tive de ter filho depois de estar velho. Que a filha dele acabou de pedir ali para ele amarrar o sapato. Ele falou, tu acha que eu vou descer? Pegou a menina, jogou em cima da mureta. Ele falou, rapaz, e olha que os filhos dele são muito tranquilinhos, não são, gente? A Rebeca e o Benjamin são coisas assim, mas se a gente foi para o Maracanã, meu irmão, se tu acha que estava agitado fora, tinha que ver como é que estava dentro deles. E aí, irmãos, sabe, a vida, ela passa por todos esses ciclos. Mas será que se resume a isso que nós estamos pontuando, que nós falamos aqui? Tudo que Deus pensa ou pensou, diga comigo, tudo que Deus pensa ou pensou, sonha ou sonhou, realiza ou realizou, precede o propósito. O que significa essa palavra preceder? Antecipa. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Se a gente acreditasse nisso, as nossas crises acabariam. De pensar que a gente é feio, que a gente não vale nada. Porque se Deus pensou em você e pensou em mim, já resolveria boa parte dos nossos problemas. A gente estava brincando aqui, né? Mais cedo, com a Fátima e o Benjamin. Benjamin, olha como é que são as coisas. Ele gostaria de ter uma barba. Ele não tem um fio de pelo naquela cara. Essa cara de pau de 23 anos de idade, sem um fio de pelo. E ele queria ter barba. E tem uns que tem barba e querem tirar a laser para não crescer nunca mais. Sim ou não? Como é que a gente é, gente? Uns querem ter, o outro não quer ter, o outro quer assim, quer assado. Não é verdade? Mas o que acontece? Existe um padrão que foi estabelecido nesse sistema, sobretudo, né, dos padrões de beleza, de modelo, que só vale o que foi ditado. Se você não sabe, os modelos de passarela, sobretudo as modelos de passarela, que a mulher passa fome, gente, é uma desgraceira. Tem uma outra que falou assim para ela, solta essa baleia que tem dentro de você. Sabe, fazendo uma ideia, tipo algo assim, tem um monstro dentro de você. Mas o padrão é que ela tem que ser anorexia, irmão.
chega a quase ser, não? Tipo assim, mas é o padrão. Mas quem disse, irmão? Quem disse? Quem ditou isso? E aí a gente vive em crises da vida, com padrão X, padrão assado. Mas será que a vida se resume a isso, gente? A gente é rápido para dar resposta, mas como que a gente está lidando com essas realidades dentro de nós, na nossa mente? Será que a gente não adoece por algumas coisas do tipo, quando tenho, quando não tenho, quando sou medido, não sou medido, sou requisitado, quando alguém olha e fala assim, ai, que pessoa de sucesso. Onde está o sucesso disso? Desse padrão, desse sistema do que essa vida falou? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sonhou, continua sonhando, e Deus tem propósitos que não começaram aqui, começou na eternidade. Alguém diz assim, Deus não existe, e alguém disse de uma maneira muito certa, é verdade. Ele não existe, Ele é. Diga, Deus não existe. Diga, é. Porque para existir, alguém tem que ter criado, e Deus não foi criado, Ele é Deus. Creia quem quiser, creia quem não quiser. Ele é Deus. E tudo porque Ele é, tudo subsiste porque Ele é. Amém? Então não fica discutindo quando algum ateu diz para você, Deus não existe. É verdade, não existe mesmo não. Ele é Deus. E tudo por causa dele existe e subsiste. Gênesis capítulo 1 vai falar dessa realidade. No princípio, criou Deus o céu e... Então tem um início. Mas Ele criou isso da onde, irmãos? Diga, da eternidade. E a terra era sem forma e vazia e tal. Então Deus criou os luminares. Com que propósito? Para que existe o sol? Para governar o dia. Para que existe a lua? Para governar a noite. Tudo que você vai vendo na criação foi feito para um propósito. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Põe aqui para mim, por favor. Não é o texto que eu quero desenvolver, mas só para a gente observar o que esse texto está falando sobre a eternidade do propósito. E quem é que escreveu capítulo 3 de Provérbios? Falei quando? Não, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Quem é que escreveu, comumente conhecido, aceito, escreveu o livro de Eclesiastes? Quem foi? Quem foi? Diga, Salomão. Quem é Salomão, irmãos? A Bíblia chama de o homem mais sábio do mundo. É interessante que tem algumas coisas na Bíblia que são muito paradoxais, assim, fala assim, caramba, isso quebra paradigma demais. Porque a Bíblia, quando vai se referir a João, Jesus vai dizer, não nasceu nenhum profeta como esse, nem terá. Jesus vai quebrando paradigmas o tempo todo. Mas Eclesiastes capítulo 3 diz assim, para tudo há uma ocasião ou tempo, não é isso? Ou melhor, como é que diz a outra versão aí? Para tudo há o quê? Um propósito. É isso que diz em alguma versão aí? De propósito depois? Uma ocasião, um momento. Uma ocasião própria, né? Para todas as realizações há um momento certo. Ah, é outra versão, você está trocando. Falei, o que estou perdido aqui? Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diga, há tempo para todo o propósito. A Bíblia diz que há tempo para propósito. O que nós estamos perdidos é com propósito. Se você se perder no propósito, você se perde no tempo. Mas se você é um homem, uma mulher de propósito, o tempo vai te ajudar, vai te auxiliar, o tempo vai ser favorável. Como é que a gente conhece o tempo? Como presente, passado e, diga, presente. O nome já está dizendo, irmão, a cada dia Deus nos dá um presente. O presente de hoje vai ser o presente de amanhã, se assim o Senhor permitir. É um presente. O tempo é um presente.
Se a gente aprender a lidar com o tempo com um propósito, nós vamos envelhecer de maneira boa e sadia. Ainda que existam limites físicos. Meu irmão, a cabeça, a mente, eu vou ler um texto para vocês já. E que é desse cara aqui, sábio, que Deus fala para ele: vem cá, Salomão, eu vou te falar uma coisa. Ele diz para ele: pede o que tu queres, que eu te darei. O que Salomão pediu, irmãos? Diga: sabedoria. E Deus diz assim: por que me pediste sabedoria? Eu não me lembro muito bem quem por favor, os teólogos, os estudiosos que leem a Bíblia, amém? Que não é só os que leem a Bíblia, me ajudem. Ele diz assim: porque tu não pedistes, né, a morte dos teus adversários, é isso? E nem me pediste riquezas, não me pediste, sabe, honra, mas tu me pediste sabedoria. Eu te darei sabedoria e te acrescentarei riquezas, poder, honra e tal. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós temos um propósito, e Deus sabe e conhece o propósito do nosso coração, Deus não terá dificuldade. Diga comigo: Deus não terá dificuldade por saber e conhecer o propósito, o que nós estamos desejando, o que a nossa mente está elaborando, que é mais do que eu penso, é o que eu intento. O mais profundo do nosso ser, Deus sabe. Deus não terá dificuldade de liberar aquilo que é propósito de eternidade para nós. Eu vou repetir, eu não sei se você entendeu. Deus não terá dificuldade de liberar sobre nós propósito de eternidade. Agora pense bem, o que eu estou pensando, desejando, sonhando, é propósito de eternidade ou é por pouca duração? O sucesso que está nos sendo vendido, e tantas outras coisas, não quero aqui gastar tempo com isso. Eu só quero dizer para você que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Diz lá, bota para mim de novo o versículo. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diga comigo mais uma vez: propósito. Se nós não entendermos sobre propósito, nós seremos um povo, ainda que cristãos, ainda que confessemos Jesus, ainda que estejamos na igreja, será muito pouco. Agora, um homem e uma mulher de propósito. Rapaz, esse homem, essa mulher de propósito, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, que vai além do ordinário, além de trabalhar, além de... você já entendeu. Agora a gente precisa considerar a brevidade da vida. É como um sopro. Os salmistas vão dizer, é como a erva verde. Um dia, ela o quê? Está verdinha. Daqui a pouco você passa e ela está o quê? Seca, morta. Cara, é muito rápido. Parece brincadeira, mas não é. Quando papai e mamãe diziam para a gente assim, a vida está passando muito rápido. E você mais novo pensava assim, está demorando para chuchu. Uma semana para você parece que é uma eternidade. Mas para quem já está por dias avançados, as crianças cresceram. Sim ou não? Hein, Magno? Hein, Rec? E a gente vai se assustando. Hein, pai e mãe? Lembra do menininho, da menininha? Hoje vocês têm netos. Se Deus permitir, daqui a pouco, bisnetos. Aleluia. Deus deu glória. Gabriela se escondeu atrás da pilastra. Me erra. Irmãos,
Olha o que diz o Salmo 90, versículo 4, versículo 11 e 12. Salmo 90, versículo 4, 11 e 12. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia que passou, e como uma vigília É assim, irmão, uma vigília. Passou. 1000 dias aos teus olhos são como o dia de ontem. Ou então, um dia para Deus é como 1000 anos. Sabe por quê? A gente já tem falado sobre isso. Nós somos pontuados por dias, meses, horas, minutos. Pergunto para você, se você estivesse na eternidade, você se preocuparia com isso? Mas como Deus é bom, Ele vai pontuar para a gente que a gente precisa passar por essa vida com propósito. Porque nós não podemos só passar a vida toda e quando chegar no fim da vida e dizer, Senhor, meus dias foram poucos e maus. Meu Deus, que dor deve ser isso. E eu vou te dizer, irmãos, independente da religião, tem gente que entende às vezes mais de propósito, ainda, eu não estou falando de salvação, estou falando de propósito de vida. Propósito para quê? Vocação para quê? Você quer ter uma aula? Vai estudar sobre a Madre Teresa de Calcutá. Indiana, se eu não me engano, ela, né? Tem certeza? Pesquisa aí no Google aí, dá um Google rapidinho aí para mim. Ela é europeia? Depois dá um Google aí, vê de onde ela é para mim. Ou ela realizou muita sua obra na Índia, né? Não sei. É isso. A obra foi na Índia, né? Mas assim, mas não vai se distrair não, tá, irmão? Eu pedi para você mexer no Google aí, mas vai clicar outra coisa não. Albanesa? Ó, naturalizada indiana. Rapaz, ela é albanesa, mas se naturalizou indiana, né? Onde fica a Albânia, gente? Na Europa. É isso que dá para estudar, menino inteligente. Perguntar para mim, eu achava que é logo depois aqui de Copacabana. Verso 11 e 12, por favor. Do mesmo capítulo 90, Rec. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Diga, meu irmão, diga para mim, Sérgio. Diga mais uma vez, Sérgio. Eu preciso ter um temor que é devido ao nome de Jesus. Agora eu pergunto para você, o que você conhece de Jesus, irmão? O histórico, o Jesus que mudou a realidade da humanidade, tá bom. O que você conhece de Jesus? Porque você só vai ter uma intimidade com quem você se relaciona. O problema é que a igreja de Jesus, eu e você, nos relacionamos muito pouco com o autor. E aí a gente vai aprendendo um monte de coisa que ensinaram para a gente, mas a gente sabe muito pouco sobre ele. Muito pouco sobre experimentar ele. Porque se de fato nós experimentássemos Jesus, nós não faríamos algumas coisas que nós fazemos. Porque não tem nada a ver com ele. Não é nenhum jeito dele. Nós acabamos de cantar uma canção que Cristo é o retrato de quem? Caramba, cara, você conhece Deus, você vai conhecer Cristo. Se você conhecer Cristo, você vai conhecer Deus. Por isso Jesus vai falar para ele, rapaz, há tanto tempo eu ando com vocês, para os discípulos. Vocês vão me perguntar, aonde está o Pai? Olha para mim que você vai ver o Pai. Pergunta é, se olharem para você, vão ver Cristo? E a gente vai dar um monte de desculpa, mas eu sou humano, eu sou falho. Tá bom, isso ele já sabe. A questão é o que a gente tem se identificado. E dentro dessa brevidade da vida, olha o que diz o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance o quê? Sabe de quem é esse salmo, irmão? De Moisés. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. Aqui é um ponto que muita gente fica na dúvida. Pô, se Deus falava face a face com Moisés e a Bíblia diz que ninguém viu a face de Deus, estou entendendo nada do que a Bíblia está dizendo. Você precisa entender e, às vezes, avaliar e entender a interpretação. Não é face a face, é diante de.
à frente de. Porque você vai ver no texto, quando Moisés diz para Deus assim, mostra-me a tua face. A Bíblia diz que Deus escondeu ele na fenda de uma rocha, sim ou não? E a Bíblia diz que Deus passou e Moisés então viu Deus de costa. E tem gente que diz assim, Deus deu as costas para Moisés. Isso é uma interpretação errada. Você sempre vai ver Deus de costas, sabe por quê? Não é porque Ele deu as costas para você, é porque Ele vai à sua frente. Amém? Salmo 121, Ele é o guarda de Israel que não dorme, que não dormita. Tu está dormindo, irmão? Ele está acordado. Tu está trabalhando e depois chegou em casa fatigado, cansado e foi dormir, descansar. Ele continua velando pela sua palavra para cumprir sobre a minha vida, a tua vida, a minha família, a tua família. Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias, meu irmão. Esse profeta, sabe que Deus chamou Moisés para que o nosso coração alcance o quê? Sabedoria. Que sabedoria é essa, Sérgio? Não é a sabedoria desse mundo, irmãos. Não é alguém perspicaz, espertinho, alguém que aprendeu. Meu irmão, sabedoria você só pode aprender direto da fonte dele. Conhecimento, maravilhoso, mas sabedoria se aprende com ele. No tato, no olho, com cheiro, como diz os baianos, eu acho, né? Sabe? Com a respirar, com relacionamento. Está lá em Números 12, 6 a 8. Significa em frente, né? Em frente de, na presença de. E eu gostaria que você abrisse no capítulo 12 agora de Eclesiastes. Eclesiastes 12, verso 1. Eclesiastes, o mesmo livro, né, que a gente leu anteriormente, Eclesiastes 3, agora Eclesiastes 12. Olha que interessante, irmãos. O título Eclesiastes é uma transliteração da tradução grega do termo hebraico Kohelet, com K, K-O-H-E-L-T, ou com Q-O-A-Helet, que significa aquele que reúne. Mas que tradicionalmente traduzido como professor, diga comigo, professor, ou pregador. Isso é mais comumente entendido na tradução, né, da Bíblia portuguesa. E ele usa esse pseudônimo para dizer o pregador ou o professor. O que o professor faz? O livro de Eclesiastes é um livro de ensino. O livro de provérbios, poesias, né? Como é que fala aquela outra coisa também? Livros, né, de cânticos poéticos. São livros maravilhosos que Deus deu a esses homens inspirados, né, que deu a Salomão inspirado pela sua ação, pelo seu poder, pelo seu espírito. Olha o que diz lá, verso 1. Portanto, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Ele não fala para você lembrar de Deus no dia da tua velhice. Lembra na tua juventude, no início das coisas. Antes que venham os dias o quê? Ruins. E cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles o quê? Contentamento, prazer. Meu irmão, coisa difícil é lidar com pessoas que já têm uma certa idade. E que elas não têm nenhum contentamento, nenhum prazer na vida. Eu vou julgar e dizer, ok? Sem condenar, que foram pessoas que não entenderam sobre o propósito. Porque um homem e uma mulher que entende de propósito, ele vai em busca, ele vai, sabe, trabalhar. E é maravilhoso, irmãos, que eu olho para umas pessoas que eu falo, meu Deus do céu, ensina nós como teu povo, Jesus. E tem gente que eu acho que ela nem confessa o nome de Jesus, mas ela tem a essência, sabe, do retrato de Deus. Eu sempre, quando lembro muito daquele cara lá do... Não sei o nome dele nunca, sempre me enrolo. Mas que ele vai falar sobre os filhos, ele vai falar, rapaz, não sai de casa dizendo para os seus filhos, vou trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar você. Ele fala, não faz isso, irmão.
Sabe por quê? Você vai associar que o seu trabalho, o seu dinheiro, é mais importante do que ele. Diz assim, papai, ele vai sair. E ele começa a dar uma fantasiada no negócio. Sabe, papai vai ajudar pessoas. Papai vai construir, sabe? Hã? Só eu posso fazer isso, por isso que o papai vai lá, ele vai estar com pessoas. Cara, ensina. Isso é ensinar, é estar junto. Para quê? Para que não venham os dias vindouros, né? E não tenha neles prazer. Talvez a melhor maneira de traduzir isso seria: lembra-te então do teu Criador. Olha o que diz o verso 2. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua, as estrelas, e voltem as nuvens após a chuva. O que é isso, Sérgio? Eu estou pegando isso aqui de um estudo da Bíblia. Antes que se escureçam, esses versículos são provavelmente uma alegoria sobre o declínio da idade avançada e da proximidade da morte. As figuras do sol, da lua, das estrelas e das nuvens descrevem a idade avançada como uma tempestade que obscurece a luz dos corpos celestiais, de modo que já não há mais calor ou resplendor, isto é, prazer na vida. Antes que se escureçam, o quê? Diz o versículo aí, o sol. Sabe o que se fala, irmão? As pessoas que já são um pouco mais de idade sabem quanto que é difícil ler sem óculos. Sim ou não? Tem gente que sabe disso até mais cedo, até mesmo antes de ficar mais velho. Mas é a brevidade, irmão, é assim, ó. Você enxergava de longe lá, pô, maneiro, rapaz. Eu, para que ler aquele ali, nosso calendário 2023, você aperta o olho, primeiro semestre. Pô, aquelas letrinhas que estão embaixo assim, tem gente que consegue ler dali, ó. Rapaz, eu só sei que é um calendário, não consigo ler uma palavra daquele negócio ali. E o dito cujo ainda não usa óculos para piorar. Antes que se escureça o sol, porque o sol já não tem mais aquele brilho que você via, porque os seus olhos estão o quê? Ficando mais fracos. Tudo vai perdendo um pouco desse brilho. Olha o que diz o verso 3. No dia em que os guardas da casa tremerem, e os homens fortes se encurvarem, e cessarem os moedores por terem diminuído, e se escurecerem os olhos escurecerem os que olham pelas janelas. O que você acha que está falando disso, irmão? Mordedores. Quais são os seus mordedores? Diga assim, ó, dente. Vai envelhecendo, meu irmão. Se não cuidou bem, então os dentes vão ficando tudo o quê? Vai ficar com banguela. Irmão, outro dia o cara estava mostrando isso. Uma pessoa que estava com uma prótese, uma dentadura, botou no rosto. Quando tirou, ele falou, não é a mesma pessoa. O rosto fez assim, ó. É impressionante. Nós lembramos que nós fizemos um trabalho há alguns anos do ID, né, com o pessoal de São Paulo, e a gente fez, né, um trabalho vinculado com uma galera lá de um projeto lá na Penha, que cuida, né, de dependentes químicos. E a galera que, quem não sabe, que usa muita cocaína, sabe, arrebenta os dentes. Então, muitos deles perdem os dentes, parte dos dentes, às vezes a gente perde tudo. E o trabalho que foi feito foi para colocar prótese, vocês lembram? Gente, quem não se tocou isso, não se ligou. Rapaz, quando botaram umas próteses no dente, rapaz, a vida dos caras, a autoestima deles explodiram. Como quem diz assim, caramba, eu sou igual a qualquer outro que tem dente. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está mostrando quando cessarem os moedores. E quando o quê? Escurecem os que olham pelas janelas. O que é uma janela? Fecha seu olho, fecha seu olho. O que você está vendo? Abre seu olho, o que você está vendo? Por isso que o livro de Mateus, Jesus vai nos ensinar. Olhem para os pássaros. Olhem para os lírios do campo. Às vezes, irmãos, nós estamos olhamos só desgraça. Só olhamos coisa ruim.
Para de contemplar as coisas ruins e começa a colocar os seus olhos nas coisas boas. Ou faz do caos um lugar bom de viver. Eu estava ouvindo um podcast do Augusto Cury. E ele falou que pegou uma das suas filhas, eu não lembro com que idade. Ele levou para uma construção muito velha. E ele perguntou para ela: filha, o que você está vendo? Lá, pai, mais ou menos assim, tá bom? Se eu estou aqui dando uma... Depois, se você for ver o podcast, você vai ver. Filho, você está vendo? Não, uma casa velha. Não, filho, mas o que você está vendo? Pai, uma casa velha. Ele falou: não, filho. Aquilo ali tem um belo ali, ó. Uma madeira, tudo. Filho, ali tinha sonhos. Alguém que pensou em fazer isso, ele queria realizar algo. Irmão, nós não estamos treinados para isso. Tanto que ele desenvolveu um trabalho de tese chamado Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. E ele, inclusive, diz assim, tem muita gente dando diagnóstico como pessoas de TDAH ou TDA, às vezes está equivocada, às vezes as pessoas só estão aceleradas, porque todos os impulsos que hoje a gente tem é para pensar muito rápido. Se você não sabe, existiam mensagens subliminares, que pareciam não sei quantas imagens ao mesmo tempo. E aquilo estava jogando para você uma ideia, mesmo sem você perceber. Só que hoje é tão escancarado algumas coisas, que existe uma realidade que, sabe, leva a gente a acelerar o tempo todo. E a gente precisa parar e desacelerar, irmãos. Por isso que é difícil ler a Bíblia. Por isso que é difícil orar, porque você tem que desacelerar. E quando nós oramos, nós sempre oramos para pedir, para implorar, para, sabe, fazer alguma reivindicação. Poucas vezes a gente ora para falar só com Ele. Você botou um podcast. Eu estou na onda de podcast agora. Meu filho que me apresentou esse negócio aí. Eu vejo pouco, né? Mas quando vejo eu sou intenso. E a Cíntia botou um postzinho. Não sei quem é aquela irmã que você postou. Que ela está sentada no meio. Eu imagino que ela é da área da música, alguma coisa assim. Cara, ela falou coisas tão profundas, irmão. Eu fiquei vendo rápido, porque eu não consigo ler muito rápido, né? Vai mudando ali, né? Cara, eu vi aquele negócio, sei lá, ontem à noite, já era bem tarde. Sei lá, mas... Para entender, e mesmo assim não consegui entender tudo, sabe? É muito profundo o que ela fala, irmãos. Muito profundo. Sabe, eu vi aquele post umas 10 vezes. Repetindo, falei, o quê? Porque é muito rápido, não consigo ler tão rápido assim. Passou, me perdi. Volto de novo. Voltei. Porque, irmãos, a gente pode fazer várias coisas achando que a gente está fazendo para Deus. A obra de Deus. Por isso que eu falei no outro dia uma frase de um pastor, de Mateus 7. Ela, inclusive, cita isso na fala dela. Ela vai dizer... Pô, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Ela não entra muito nesse veio, mas assim, a verdade isso me faz estremecer, porque eu não quero fazer a obra de Deus desprovido dele, irmãos. Eu não quero fazer, a gente pode fazer um monte de coisa, irmãos, e às vezes a gente não está se relacionando com Ele. E Ele que é o nosso prazer, ou deveria. E não o que nós realizamos. Cíntia está falando aqui, irmão, se algum de vocês deseja estar dentro do grupo da igreja, tem um grupo, né, que é postado algumas coisas lá, você precisa dar, né, tem vários grupos, de homem, mulher, mas esse é um grupo geral, né, normalmente algumas pessoas postam coisas lá muito relevantes, né, e pode procurar a Nicole, você vai dar o seu nome, ela vai colocar você lá no grupo, se você quiser depois você sai. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Tem muitos grupos, porque tem muitos grupos que você participa que não te edifica em nada. E tem crente que diz assim, não gosto que aquele irmão posta. Ué, deixa passar, irmão. Pega o que é bom. Nós somos uma igreja cheia de negócio. Sabe, eu não vou naquele... Eu vou te dizer, eu vou confessar um negócio hoje aqui. Pode confessar? Pastor, pode confessar pecado, não pode? Em público. Minha mulher estremece lá, fala, ai meu Deus, já vem ele. Estou brincando.
Irmãos, às vezes algumas coisas nos machucam, nos ferem, é verdade. Pessoas, líderes. Mas vou te dizer, nada disso pode ser desculpa. Nós fomos a um congresso com os homens lá na Advec, lá na Penha, lá no ministério, lá no Silas Malafaia. Que a igreja não é dele, pelo menos eu acho. Porque tem gente assim, eu vou na igreja do Sérgio. Eu falei, não vai não, irmão. Eu não tenho igreja não. Eu sou membro da igreja de Jesus. Eu não sou dono de nada aqui, amém? E eu espero que o meu discurso seja coerente do que eu falo. E aí tem gente que diz, eu posso usar seu gabinete? O gabinete é nosso, use lá. Que não é o gabinete do Sérgio. Eu uso porque eu sou pastor no ministério, mas o gabinete é nosso. Na hora que você precisar atender, não tiver em outro lugar, você pode entrar lá e atender quem você precisar. Amém? Você vai cuidar da casa do Pai, amém? Você vai zelar, Ele é seu Pai, meu Pai. E fomos lá no congresso, irmãos. Quem é que foi lá com a gente? Levanta a mão aí, ó. Valeu ou não valeu? Amém? Pô, pode virar algumas coisas, não pode? Várias coisas, né, Alexandre? Várias coisas, irmãos. E ele ainda levou o filho dele, irmão. Esperto. Tem o vídeo, gente, se vocês quiserem ver, porque era um congresso para homens. Cara, vou te dizer, se a gente ouvir aquilo e não tiver a coragem de mudar, a gente é muito fraco. Eu não estou dizendo que é fácil. A gente é fraco, irmão. A gente fala, eu quero a tua vida, Deus, eu quero o teu propósito. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para ir encerrando aqui. Eu parei onde? Versículo 3, não é isso, irmãos? É isso mesmo? 4. E as portas da rua se fecharem, enquanto se baixa o ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se encurvarem. As portas se fecharem. A forma da palavra porta no hebraico é de duplo sentido, sugerindo, portanto, duas portas, ou portas duplas, provavelmente referindo-se aos ouvidos que se tornaram surdos. Isso aqui é uma porta, isso aqui é uma janela. Por isso a importância do que a gente ouve e do que a gente vê. Aí os tiozinhos na escola dominical, que a gente não tem, mas quem passou por essas fases, escolas bíblicas, né, tem a escola das crianças ali. Aí se cantava uma musiquinha que dizia assim, cuidado olhinho no que vê. É isso? Cuidado boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha no que... Aí vai para o corpo todo, meu. Cuidado, mãozinha, cuidado, pezinho. Vai para tudo com aquela área. O que a gente está fazendo, irmão? É só uma musiquinha, não. Crie temor. Crie temor. Vou dizer uma coisa para vocês, gente. Para vencer a pornografia, tem que ter coragem. Não é um negócio fácil, mas decida nunca mais botar os olhos nesse treco. Decida não mais fazer isso, irmão. Só você pode fazer, ninguém vai fazer por você. Eu não estou dizendo que é fácil, como isso, como tantas outras coisas. Por quê? Isso aqui, ó, são portas. Amém? Portas, que são janelas. E aí o que acontece? O ruído vai ficando mais baixo. A moedura se refere à boca sem dente, a incapacidade do velho de dormir, está ilustrada pelo fato dele se levantar a voz das aves. Filhas da música são provavelmente as notas musicais que se ouve com dificuldade por causa da audição prejudicada. Verso 5. Como também quando temerem as coisas altas, ou houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto se tornar pesado e acabar o apetite, porque o homem vai para a sua casa eterna. Eis que os que choram andarão ao redor da praça. O que é o alto, irmão? Provavelmente uma referência da falta de fôlego. Começa a faltar oxigenação, o pulmão já não está demandando esse ar todo. E o seu pulmão é ele que vai, sabe, jogar ar
para toda a nossa corrente sanguínea, diz um judeuzinho, ele fala que Deus está no nosso DNA, e é verdade, está no sangue, irmão. Por isso os pulmões, quando começam a enfraquecer, e o ar já não está com toda essa amplitude, é isso que vai acontecendo. Falta do fôlego, dificuldade na escalada. Pega ali, um guri desse aí, o Henrique estava aqui ainda há pouco, do Felipe da Mai. Pega ali o Benjamin e a Rebeca para subir essa escada. Como é que ele sobe essa escada aqui? Solta lá embaixo, meu irmão, faz assim, vrum! Foi. Aí pega o Jorge. Vem o Jorge. Né, Amanda? Amanda é verdade. É todos nós, irmãos. Quantos de vocês aqui, você acha que a gente não se preocupa com isso? Tem gente que tem mais limitação, gente. A gente gostaria de ficar uma igreja mais acessível. Tem pessoas que provavelmente deixaram de estar conosco porque tem dificuldade de subir essa escada. Problema delas, não é problema, é problema nosso. Mas eu não sei o que eu faço, não sei se põe um elevador, como é que faz. Infelizmente, a gente não tem hoje essa condição, né, de fazer, de facilitar. O homem tem temores no caminho, porque não pode confiar nas suas frágeis pernas quando tem que seguir o seu caminho pelas ruas estreitas e empinhadas de gente. Isso fala, irmão, da brevidade. Era cheio de força, subia que nem uma bala, agora dá uma pausa no meio da escada. Sim ou não? Se você chegar lá, você vai ver, irmão. Cabeça pode funcionar. Eu já joguei futebol. Hoje em dia ainda penso assim, caramba, vou dar umas 5 pedaladas ao mesmo tempo, rapidinho. Pedalada é um movimento que você tem no futebol. Rapaz, está só na cabeça. Quando dá a primeira, já faz... O Herbert, que é uma figura, né? Vocês conhecem, o pastor Herbert e a Renata. A Renata fala assim, Sérgio, o Herbert acha que pode jogar no meio dos garotos, Sérgio. Ele joga, eu jogo mesmo, arrebento. Aí ele chega em casa e fala, meu Deus do céu, não sei, eu estou com dor até no cabelo, mano. É ou não é assim? Acha que pode, irmão. A cabeça é um... A moedeira, irmão, a amendoeira, desculpa, talvez seja a figura do cabelo grisalho, branco, quando vista à distância. O gafanhoto, se for um peso, fica melhor traduzido assim, o gafanhoto se moverá pesadamente, uma figura do homem velho, enrugado, que mal consegue movimentar os seus membros endurecidos e endireitar o seu corpo. A frase é de perecer o apetite, é literalmente o amor se tornarão ineficientes. Refere-se ao tipo de amora afrodisíaca que estimulava o apetite sexual ou físico. Isso tudo vai perdendo. Verso 6. Antes que se afrouxe a correia de prata, e se despedace a vasilha de ouro, e se quebre o vaso junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. O fio de prata. A figura representa uma lâmpada luxuosa pendente do teto. Sua corrente foi arrancada de maneira que caiu estrondosamente ao chão. O azeite foi derramado do vaso quebrado e a luz se foi. A luz é o símbolo da vida. O cântaro e a roda continuam transmitindo a mesma ideia, portanto, não pode mais conter a água, isto é, a vida. A roda se quebrou, de modo que a água já não pode mais ser puxada. São figuras de linguagem. Por isso que o problema, lembra que Jesus vai ensinar, ele diz assim, não se põe vinho novo e nem um remendo novo num pano, porque ambos o quê? Se romperão. Irmãos, o problema não está naquilo que Deus quer fazer, o poder de Deus. Amém? O problema está no recipiente. Por isso eu e você precisamos encontrar, mais do que ter propósito para comer, beber, se vestir. A Bíblia diz, não se preocupe com isso. Pô, a gente se preocupa pra caramba, sim ou não? Quem é pai e mãe sabe, irmão. Quem tem responsabilidade sabe.
Aquele mano ali, ó, aquele jovem ancião ali, Rogério, ele tem uma empresa, a gente conversa. A responsabilidade se tem de ter uma empresa nesse país. Muitas vezes ele fica ansioso, saber, meu Deus do céu, os caras não estão me pagando, meus funcionários estão trabalhando, eu vou ter que pagar a eles. Não é fácil ser uma pessoa de caráter, porque tem gente que diz assim, deixa o funcionário, ele que se dane. Não, não, não. A gente perde o sono, fica sem comer, né, Catinha? Rogério. Por quê? Compromisso, irmão, de honrar aquilo que é natural. O trabalhador, né, a Bíblia diz, não amarre o boi, não, como é que fecha? Não fecha a boca do boi enquanto debulha, enquanto ele está trabalhando, deixa ele comer, irmão. E a gente não pode ser incoerente na nossa vida cristã, sabe, ser incoerente com as nossas colocações. 7. E o pó volte à terra assim como era, e o espírito volte a Deus, que o Deus. O pó volte à terra, você sabe que nós fomos criados da terra. Então está esboçando aqui que é um ousado relevo, está a ideia comum do que acontece após a morte. O corpo volta àquilo que foi feito, como está lá em Gênesis 3, 20, Gênesis 2, 7. E o espírito, isto é, o fôlego da vida, retorne à sua fonte. Está em Gênesis 2, 7, Jó 34, 14, tem alguns versículos aqui. O quê? A carne, esse invólucro aqui, volta para a terra, da onde foi criado. E o espírito volta para onde? O espírito, a alma, como alguns, né, colocam, volta para onde? Para Deus. Olha o que diz o verso 8. Quem está escrevendo isso, irmão? O sábio Salomão. Esse cara diz que depois que ele conquistou todas essas riquezas, poder, honra, a Bíblia diz que ele teve quantas mulheres? Quantas mulheres, irmão? 1000. Ô Hugo, tu não está dando conta de uma, imagina ele com 1000. Eu não estou dando conta de uma mulher aqui, ó. Imagina, uma sogra já é um negócio assim, irmãos, é uma bênção, né, Hugo? É isso aí, rapaz, sabe, minha sogra é benção, a minha também, é uma mãe, graças a Deus. Eu sei que meus pais são mãe e pai para você também, meu amor, a gente aprendeu isso. Meu irmão, essa cultura vai impregnando na sua cabeça que sua sogra, o seu sogro não presta. Para com isso, irmão. Sua sogra vai ser uma parte daquilo que misturou na sua família que você está construindo, seu sogro. Por isso a cultura cristã judaica é importante a gente entender algumas coisas, irmão. Ah, é? Ó, ela está falando aqui, eu não sabia. Na cultura americana diz que a mãe, né, do noivo vira a mãe do noivo. A sogra do noivo vira a mãe, a segunda mãe. Isso é maravilhoso, irmão. Olha o que diz o verso 8. Futilidade das futilidades. Diz quem? O professor, o pregador. Ele diz, tudo é o quê? Futilidade. Ou vaidade. Ô, meu irmão, a gente fica coisa de vaidoso. Olha, a irmã não pode pintar porque é muito vaidosa. Para com isso, irmão. Não é isso que a Bíblia está falando, não, irmão. Não está falando das suas joias, dos seus pendentes. Está falando do seu coração. Tem gente que tem uma aparência de que é humilde. Na hora que é pressionado, irmão, não tem nada de humildade. Tem líder que não consegue ouvir de um discípulo seu, das suas ovelhas, alguma coisa que vai questioná-lo. Por quê? Por que não? Você vê Jesus sendo questionado pelos discípulos? Vê. E qual era a resposta dele? Meu irmão, e muitas vezes, Jesus foi brando, humilde, mas quando precisava ser forte, ele era. Imagina ele dizendo para Pedro, apartai de mim, capeta. E Pedro não foi embora não, irmão. Sabe por quê? Quem entende de propósito com alguém que é sadio, permanece. Mas se não é sadio, vaza rápido. Só vai adoecer você. Eu espero que nós, como líderes e pastores dessa casa, ajudemos a você a desenvolver a sua vida, sua salvação. E não trave você, não arrebente você. É de coração, é de coração. O autor descobriu que a vida separada de Deus, irmãos, é fútil.
no fundo, sabe que aqui o pregador, o professor está ensinando? Rapaz, não separe a sua vida de Deus, é fútil. E olha que eu vou te dizer uma coisa, se você for ver o livro de Eclesiastes, você vai achar, cara, esse cara é um pessimista do caramba. Esse cara está desistido. Não é isso, irmãos. É porque esse cara que teve 1000 mulheres, riqueza, poder, ele vacilou para chuchu depois de que ele teve isso tudo. E ele vai chegar no final da vida dele e vai assim, deixa eu ensinar isso para os jovens, para que eles não façam o mesmo caminho do que eu fiz. O nosso temor, a gente tem falado com alguns amigos, né, irmãos, pastores, líderes. Rapaz, o nosso problema não é começar bem. O nosso problema é continuar bem e terminar bem. E não adianta a gente ficar dizendo, a igreja é uma porcaria. A igreja não é uma porcaria, a igreja é de Jesus Cristo. Amém? Agora, as pessoas que estão lá dentro, diga, as pessoas que estão lá dentro, e você se exime. Você diz, nós, irmãos, como diz lá a irmã missionária lá, né? O pão é nosso, o que mais é nosso? O Pai é nosso e o pecado é teu, não é nosso, irmão. O pecado é nosso também da igreja. E que a gente precisa, sabe, é que nem disse alguns pastores, acho que foi o pastor Hernandes, né, Dias Lopes, ele vai dizer, que alguém perguntou para ele, pô pastor, o senhor sabe uma igreja boa aí para que eu possa frequentar? Ele falou, rapaz, diz para mim, na hora que você achar, eu quero estar nela também. Só vai ficar boa até que você chegue. Na hora que você chegar, ela vai ficar ruim. Irmão, essa é a ilusão que a gente tem. É óbvio que a gente vê um monte de distorção, mas, irmão, futilidade das futilidades, diz o pregador. Tudo é futilidade. Ele vai descobrir que a vida separada entre Deus, de Deus, é fútil. Verso 9. Além do pregador ter sido sábio, ele também ensinou conhecimento ao povo. Ele ouviu, investigou e pôs em ordem muitos provérbios. Qual é o alvo do pregador? Qual é o alvo do professor? O propósito da sua sabedoria, diz o autor, foi de comunicá-la aos outros. Ele tentou fazê-la de maneira eficiente e franca. Nós precisamos ser pessoas que falam de maneira eficiente, que sejam francos, verdadeiros. Agora, não confunda as coisas. Tem um monte de gente querendo ser franca. A Bíblia diz, leais são as feridas feitas pelo que amam. Aí o cara pega a ideia e fala assim, sabe de uma coisa? Vou falar para essa irmã, minha irmã, não gosto do teu jeito. Meu negócio não bateu com o teu. Que negócio é esse que não bate com o teu, irmão? Nós só temos um santo dentro de nós, que ele não junta, não separa, não. Que negócio? Tira isso da tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Pelo amor de Jesus. Não gosto dele. Ora por ele, irmão. Não gosto dela, ora por ele. Amém? Tem um negócio assim que entra no nosso caminho, que Deus fala, sai do meu caminho, tranca a rua. E a gente, sabe, vai colocando sobre as pessoas, ainda que elas estejam debaixo de uma operação. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, traz o teu conhecimento, traz a tua revelação. Eu quero declarar que esse que serve a isso, aquilo outro, Senhor, vai ser meu irmão. Na verdade é meu irmão, ele ainda não te conhece como pai. Eu quero que o Senhor se revele a ele como o Senhor se revelou a mim. Amém? Isso muda a visão, a sua ótica, sim ou não? Ter compaixão, mas é sincero, é verdadeiro. Você não faz algo para conquistar alguém. Você é sincero, é verdadeiro, você, sabe, é honesto, é justo. Verso 10. O pregador, eu vou até o verso 12 ou 13, sei lá. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escreveu coisas corretas, palavras de verdade. Achar palavras agradáveis. O autor procurou tomar seus ensinamentos interessantes para ganhar a atenção, mas nunca sacrificou a franqueza ou a verdade para prender seus ouvintes. Sabe com quem ele aprendeu isso aqui? Com o autor, lá na fonte. Jesus disse, aquele que entrar pela porta, entrará e sairá. O evangelho de verdadeiro não nos prende, a igreja nos prende. A religião nos prende, mas o evangelho nos liberta. Amém?
Ah, aquele líder falou isso, disse aquilo. Meu irmão, um líder, um pastor que não faz algo que deixe que você seja livre. Graças a Deus eu já tenho aprendido isso. Quando eu falo, dou alguma direção, alguma coisa a um discípulo, sabe, quando ele não obedece, eu não me sinto ofendido. Porque não é contra mim, isso não diz respeito a mim, diz respeito ao meu Senhor. Senhor, é o Senhor, Ele é teu filho, como eu sou. Trata isso, ajuda, ensina, fala. Eu não vou trazer aquilo para mim, não me obedeceu. Ah, meu irmão. Imagina Deus falando conosco. Você não me obedeceu hoje de novo, filho. Que isso, Senhor? Não obedeceu. Eu falei para você fazer isso. Você está de novo perguntando para mim algo que você já sabe. Você está outra vez fazendo concessão, querendo isso, querendo aquilo. Não, filho. Verso 11, é isso? As palavras dos sábios são como aguilhões. Sabe o que é um aguilhão, irmão? Te prende, te toca, te fere. Como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que foram dados pelo único pastor. Isso aqui é um elogio aos seus ensinamentos. Ele está dizendo, poxa, não é a minha pessoa, é aquilo que eu ensino. Como chama aquela mulher lá, aquela poeta? Acho que é a Carolina, né? Coralina. Feliz é aquele que aprende o que ensina. Tem gente que tem muita coisa para nos ensinar, irmão. Ah, mas não é de Jesus, irmão. Buscou um negocinho lá na fonte. Se é ou se não é, eu não sei. Feliz é aquele que o quê? Aprende o que ensina. Porque nós ouvimos lá na segunda-feira, né, Rogério? Estávamos eu, Rogério, Saulo. Acho que fomos nós só 3 daqui, né? A gente foi numa ministração segunda-feira. Eu não conhecia o pastor Juscelio, né, que é lá do Mevan. Cara, ele estava aqui. É porque lá no congresso era de homens. E quando a gente... Não, mas esse não era de homens, era geral. Perdoa-nos. Falha nossa. Porque, irmãos, que fonte que a gente bebeu naquele dia, não? Vou dizer para vocês, eu não sou de ficar muito enchendo bola de líder, de pastor. Vou te dizer, uma das palavras dos últimos anos que eu ouvi, que mais me impactou. Rogério já ouviu ela umas 2, 3 vezes. Eu só ouvi uma. Lá. Eu preciso ouvir de novo. É a correria, né, irmão? A pressão para a gente acelerar. A gente vai mandar, vamos dispor lá no grupo. Ó, o Rogério falou que já vai botar agora no grupo. Lá no grupo. Não, Rogério. Faz isso não. Sabe por quê? Vai ter que ser por um estreito. Eu já tinha pensado sobre isso. Lembra que eu falei? Eu vou ouvir essa palavra com os líderes de departamento e a gente vai sentar e a gente vai ter um tempo de mesa juntos. Porque, não que vocês não mereçam, tá, irmãos? Depois a gente dispor. Ok, irmão, é verdade. Eu já passei do tempo aqui, gente. Esqueci hoje que a gente tem um batismo agora. Eu queria terminar 15 para meio-dia. Já são 5 para meio-dia. Então, por isso que eu vou pedir para ele não botar, tá bom? Porque eu quero ter um tempo com os líderes de departamento. Depois a gente vai disponibilizar, tá bom, gente? Para a igreja. Porque eu quero ter um tempo deles. Se eles ouvirem antes, a gente não vai ter oportunidade de ter um tempo de mesa, de conversar, de trocar. Já vai vir muitos conceitos. Aí vai ser ali, ó, na hora. Dando e recebendo. Então, eu parei onde? No 11, né? 12. Além dessas coisas, filho meu, tem cuidado de fazer. Tem cuidado. Fazer muitos livros é algo que não tem fim. E estudar muito cansa a carne. Tem gente que gostou desse negócio. Filho, os meninos estão estudando. Que beleza. Olha o que o Sérgio falou. Estudar muito é canseiro. Vou estudar mais não. Não é isso, hein, gente? Olha aqui, ó. Não há limite para fazer livro. Conhecimento, irmão, ele é rico e vasto. Não há limite para fazer livro. Falando aos leitores em geral, como filho meu, o autor adverte contra as leituras e estudos inúteis. Estudar, ainda que fala, não serve para nada isso da minha vida. Não é inútil. Amém? Ou se for, você vai aprender muita coisa. Mas está falando sobre estudos inúteis. O leitor deveria se concentrar nos ensinamentos do autor, pois são divinamente o quê?
inspirados. Ele está falando, rapaz, vá para a fonte. Meu irmão, a Bíblia e os livros que são escritos são uma fonte. E o último versículo, 13. De tudo que foi ouvido, de tudo isso, a conclusão é: tema a Deus. Tema a Deus e guarde os mandamentos dele, porque isto é o quê? O dever de todo o homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos é nosso dever. Você quer saber o que você deve? Temer a Deus e guardar os mandamentos dele. E como é que a gente guarda mandamentos se a gente nem lê a Bíblia, irmão? A conclusão do assunto, irmãos. Levando tudo em consideração, as experiências e o torvelinho, significa o redemoinho. Meu irmão, a gente fica que nem uma máquina de lavar batendo roupa. Pum, vem pancada de cá, vem pancada de lá, não estou entendendo nada. O que está acontecendo na minha vida? Ai! Ainda que a gente não tenha todas as respostas. Porque um dia, um cara chamado Jó, lembra de Jó? Foi fazer umas perguntas para Deus. Deus, eu quero que o Senhor me fale o seguinte. Por que isso, por que isso, por que aquilo, por aquilo outro? É que nem Jesus. Ele responde dando uma outra pergunta. Deus pergunta para Jó assim, Jó, onde estavas? Quando eu criei isso e aquilo outro. Você sabe aonde o vento faz a curva, Jó? Sabe não? Sabe o que Jó fez? Deixa eu ficar quietinho. Aí você vai entender o capítulo 42 de Jó. Antes eu falava de coisas que eu não entendia, não conhecia, mas hoje meus olhos o quê? Isso fala de relacionamento, irmãos. O que Deus está falando desde o capítulo 1 é construindo na vida de Jó, relacionamento. E olha que ele era um homem reto, justo e que se desviava do mal. Coisa que a gente está lutando para chegar ali. Ele já tinha isso tudo. E Deus falou assim, eu quero te levar a um lugar mais profundo. Você já tem casa, você tem riqueza, você tem filho. Mas você precisa entender alguma coisa. É que nem Paulo, que vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 12. O espinho na carne não passou, irmão. Mas ele entendeu. Agora eu tenho mais prazer nas minhas lutas, nas minhas dores, nos meus sofrimentos. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha. Meu irmão, isso é muito segredo. Quando a gente diz mistério, é segredo. E os segredos são revelados para quem? Para os amigos, irmão, para os íntimos. A gente quer, como disse uma das frases do irmão Juscelio, vou dar só uma pinçada para você. Ele falou, a igreja é muito boa de transferir. Como é que foi? A frase que ele usa de transferir serviço. Mas ela é péssima, a igreja, de transferir amor, transferir coração. Por isso que o nível mais elevado para Deus num relacionamento, ele diz, não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigo. Ele disse para Judas, amigo, que tu tens de fazer, faze logo. Sabe por quê? Na relação de Deus sempre foi da eternidade, família, amizade, relacionamento. Você está machucado com a igreja? Não do que a Jesus é o Senhor dela, porque Jesus cura a igreja dele. Jesus está nos curando, amém, irmãos? Existem pessoas que precisam ser restauradas, porque foram feridas por líderes, por pastores. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não pare aí, não desista. Não desista porque alguém te machucou e te feriu. Volte a congregar com pessoas sadias. Pode ser até alguma coisa que é falha, como eu, como seu irmão que está do seu lado. Mas nós temos um Senhor. Abre o seu coração, sabe? Busque pessoas que podem te ajudar, mas não desista de congregar. Não fique sozinho. A Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse.
E olha que a gente é bom de interesse, mas o interesse é muito nosso. E Deus tem interesses que são de eternidade. O seu negócio, a sua família, isso tudo, Deus confiou a você. Cara, quando eu vi isso do cara, eu já estou adiantando umas coisas aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe o seu filho? Ele não te deu, ele te confiou, irmão. Ah, não, isso foi o Hermínio que falou lá no congresso, se eu não me engano. Foi não? A gente vai misturando já, eu misturo a pregação dele todo. Eu só sei que foi da mesma fonte, meu irmão, foi do Pai. Foi do Pai, irmão, porque eu vou te dizer, Deus não confiou você, Deus não te deu o trabalho, Ele confiou o trabalho a você, irmão. O dinheiro que você tem é confiado. Aí foi o que o Hermínio falou lá, Deus não dá posição para quem tem autoridade, Deus dá autoridade para quem tem posição. Deus dá posição para quem tem autoridade, irmão. E a igreja está em busca de posição, e é isso. Não, irmão, porque você tem autoridade, Deus vai te levar a um lugar de posição. Ô, Abrão, não chamarás Abrão, chamarás Abraão. Você é um pai elevado, agora você vai ser um pai de nações. Subiu o nível do cara, mas olha a responsabilidade. Você quer cuidar? Você não consegue cuidar nem da sua família, imagina cuidar da casa do Pai. E eu termino dizendo para você, levando tudo em consideração, as experiências, né, esse redemoinho mental que o autor atravessou, o mais alto bem da vida é a devida recorrência a Deus em toda a vida. Todas as suas lutas, suas batalhas, seus medos, suas inseguranças, seja lá o que for, recorra a Deus. No processo da sua vida, 5, 10, 30, eu estou numa luta, Sérgio, há não sei quantos anos, eu não tenho resposta para isso. Você tem resposta para mim? Eu pergunto para você, você tem as respostas que eu preciso? Você não tem, eu não tenho para você, irmão. Mas eu sei que tem um que tem as respostas para nós. Ainda que elas não sejam claras, nós estaremos, sabe, aprendendo, sabe, o mais alto bem da vida é a devida recorrência a Deus, buscar a Deus, estar junto com Deus, se relacionar com Deus, não pelo que eu quero, mas pelo quem Ele é. Como diz um pastor profeta, e eu termino aqui, fique de pé, por favor. Desculpa o horário, eu passei aqui um pouquinho. O profeta, ele diz assim, ó, diga todos os dias, diga todos os dias, quando eu e você acordamos, isso é um presente, amém? É o fôlego de vida, é a dádiva de Deus em nós. E aí você se levanta, aí cada um tem o seu jeito, tem gente que vai buscar seu café, tem gente que vai escovar o dente, tem gente que não escova o dente, mas tudo bem. Depois que você fizer isso, coisa que é meio ordinária, comum, acordou, sei lá o que você faz. Eu e você, depois que nos levantamos para os nossos afazeres, você tem possibilidades, diga possibilidades. Qual é a possibilidade que você tem? Olha aqui para mim. Se isso ficar na sua mente, de tudo que eu falei já é o suficiente. Na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Você tem a possibilidade, quando você acorda, de ser governado pelo céu ou ser governado pela terra. A pergunta é, quem você vai permitir que governe você, o céu ou a terra? Se você pensar em ser governado na terra, eu não estou dizendo de pecado, irmãos. Você vai ter um governo. Mas se você pensar em ser governado pelo céu, e aí quando você diz o céu, você já entendeu o que é ser governado pelo céu. Se os céus são os céus de Deus, Ele é o dono do céu, Ele é o governo do céu. Eu e você poderemos viver na terra sendo governado pelo céu. O problema é que a gente vive na terra sem propósito do governo do céu. Isso não vai fazer você ser um mais santo ou mais, sabe, puro. O que vai fazer você é entender a sua humanidade e você entender qual é o propósito de Deus tem em você, por você. Amém?
Isso vai fazer diferença. Porque quando você sair para trabalhar, você vai dizer, eu não estou indo só ganhar dinheiro, eu estou indo lá por causa de um propósito. Eu estou indo ali para, trazer sustento para minha casa, para minha família. Mas eu estou ali para me conectar com pessoas. E eu vou falar do amor dele, eu vou pregar do amor dele. Irmãos, nós precisamos ser crente Bíblia que não tem medo de gente ímpia. Que gosta de conversar com gente ímpia, que tem um vocabulário todo torto. Você também já foi torto, irmão. Se você está um pouquinho melhorado, foi a graça de Jesus, o poder do Espírito Santo, irmão. E a gente não tem paciência para estar com essas pessoas. Ele polui meu ouvido. Tá bom, irmão. Fala para Deus ajudar você a limpar, a botar ali uma codificação, um filtro. Melhor essa palavra, um filtro. Sabe por quê? Porque você vai acordar amanhã, segunda-feira. A pergunta é, eu, Sérgio, estou te perguntando, ou talvez pudesse, para ser mais espiritual, Deus vai perguntar para nós assim, e aí? Você vai ser governado por quem? Pela terra ou pelo céu? Isso não faz você não ser uma pessoa humana, irmão. Porque a gente confunde as coisas. Ser reino de Deus não é estar na casa de Deus, fazer a obra de Deus. Ser reino de Deus é trabalhar onde a gente trabalha, viver com quem a gente vive, e mesmo assim ser uma expressão do céu para a terra, de amor, de compaixão. Ainda que você vacilou, irmão, pede perdão. Errou com o pai, errou com o filho, errou com o irmão, pede perdão. Mas como é que a gente é uma igreja que tem problema com o irmão e passa por ele, passa por ela? Ah, não gosto dele, não gosto dela. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Não estou falando para você aqui de alguém que é santarrão, não. Sabe por que eu não estava indo em alguns congressos aí pela vida? Sabe por quê? Eu conheço algumas histórias, falo, não vou não, nessa igreja não, aquele irmão lá, aquele pastor, um vacilão do caramba. E eu estou deixando de beber o que Deus tem derramado na vida daqueles caras que foi lá na igreja do vacilão. E você é muito esperto. Como diz a missionária de Meia, que a gente respeita muito, que ela vai em alguns lugares, que algumas pessoas fazem algumas coisas que são muito feias dentro da igreja, muito feias. E ela diz, sabe por que eu vou lá? Porque aquele povo precisa ouvir o que eu tenho para dar a eles. Sabe o que se chama isso, irmão? Propósito. Não importa se você me feriu, me machucou, me lesou. Importa o que eu tenho para dar, eu vou derramar, eu vou gastar meus dias para esse propósito. Que eu espero que seja além do nosso contexto sanguíneo, da nossa casa, da nossa família. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu queria pedir para que o Hugo e o Ricardo, o Rodrigo vai auxiliar vocês aqui, que vocês fossem se preparando. Eu também vou me preparar para o batismo. O Saulo também vai me ajudar. Uma coisa, se talvez você pergunte assim, pastor, só pastor pode batizar? Não. Porque quem gera discípulo pode batizar discípulo, amém? Então, Rodrigo, de surpresa, agora se você quiser descer nas águas com o seu discípulo Ricardo, você pode descer. Eu não falei para você se programar, mas na próxima a gente faz. Falou? Viu, Rodrigo? Você não ouviu, né? Se você quiser descer nas águas com o Ricardo, você pode, mesmo não sendo pastor. Eu vou. Vai de calça mesmo, tá vendo? Vai dar desafio para para jovem é fogo. Um tio maluco assim. E o Hugo também, que vocês pudessem se preparando. E o Rodrigo vai auxiliar vocês. Pode ser aqui, Rodrigo, de repente na sala, ó, se quiser. Passa a chave ou no banheiro. Então pegue lá suas coisas, já prepare a toalha. Gente, a gente vai encerrar aqui o culto, esse momento. O culto não encerra, amém? Vocês já aprenderam isso, amém? Vocês sabem quando eu falo, o culto não encerra, o culto começa e não acaba nunca, é eternidade, irmão. Agora, a reunião vai acabar, tá bom? Então Deus abençoe você que está vendo ou agora em algum momento, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e de nós, que o Senhor nos dê a sua paz, amém? Que as consolações do Espírito Santo esteja com você
hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Encerramos então a transmissão. Não sei se eles já tinham encerrado. Está encerrando? Amém. Aqui, gente, só para a gente finalizar esse tempo nosso aqui, da nossa reunião, não do culto. Lembre-se, amanhã eu vou acordar e você governar.